Olá, você aí participando deste evento online, o Congresso Nacional Pensando a Cultura. É um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar hoje da Lei Rouanet, essa lei que tão polêmica, que suscita tantas dúvidas e recebe tantas críticas, algumas delas justas, algumas delas bastante injustas. O nosso papo vai ter como pano de fundo o livro que eu lancei no ano passado, intitulado A Lei Rouanet Muito Além dos Fatos. Não é um livro que ensina a fazer projetos para a Lei Rouanet, existem outros livros que já cumprem esse papel. O meu trabalho é uma pesquisa focada nos anos de 2010 a 2014, onde nós procuramos avaliar o mecanismo, os seus resultados, quais são os seus problemas, trazendo para vocês informações importantes para você compreender como funciona esse mecanismo de financiamento da cultura brasileira, a Lei Rouanet. Nós vamos dividir essa apresentação em 3 blocos. O primeiro bloco, falar um pouco, para quem não conhece, como funciona essa lei. Existe muito desconhecimento nesse assunto. No segundo bloco, nós vamos trazer os principais resultados entre 2010 e 2014, exatamente o período que nós focamos no trabalho do livro. Esses 5 anos são responsáveis por quase 60% de todo o investimento que foi feito na Lei Rouanet nesses 25 anos de existência do mecanismo. E o terceiro bloco, como vocês podem ver aqui, seria falar um pouco de como esses recursos são distribuídos. Quais são as participações pública e privada disso, como é que eles estão distribuídos nos estados, por que existe uma concentração no centro-sul do país. Nós vamos então passar para o primeiro bloco, que é como funciona a Lei Rouanet. É provável que você tenha informações a respeito do funcionamento da Lei Rouanet na sua parte operacional, como você apresenta projetos, quais são os documentos, como se relacionar com o Ministério da Cultura. Nós não vamos tratar disso aqui. Nós vamos falar um pouco da fundamentação da Lei Rouanet, como ela está estruturada. A Lei Rouanet, ela foi pensada pelo Paulo Sérgio Rouanet, o criador da lei, em 1991, baseado no tripé de financiamento da cultura brasileira, o que ele chamava de tríptico. Esse tripé funcionaria da seguinte forma: você tem o incentivo fiscal, que é o que hoje a gente conhece como Lei Rouanet, aquilo que está mais visível, aquilo que funciona melhor hoje em dia. Na verdade, praticamente aquilo que funciona na Lei Rouanet é o incentivo fiscal. E o incentivo fiscal nada mais é do que a renúncia de recursos oriundos do imposto de renda pelo governo federal em favor de projetos aprovados, previamente aprovados pelo Ministério da Cultura. Quer dizer, todo o projeto passa pelo Ministério da Cultura, passa por um crivo do Ministério da Cultura, e ele fica habilitado a receber incentivos fiscais de investidores, pessoas físicas e pessoas jurídicas. O proponente, que é responsável por esse projeto de incentivo fiscal, naturalmente ele precisa conquistar o investidor. Por isso que ele é revestido desse caráter de sedução. A palavra é meio forte, mas é isso mesmo. Você precisa seduzir o seu investidor para que ele coloque recursos no seu projeto. E ele está baseado no imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas. Fazendo um contraponto ao incentivo fiscal, nós teríamos que ter um Fundo Nacional de Cultura funcionando adequadamente. Em 2003, esse Fundo Nacional, que tem os seus recursos, a destinação dos seus recursos previstas em lei, e o governo não cumpre a destinação desses recursos, esse Fundo Nacional ele tem como o seu primeiro objetivo fazer a distribuição equilibrada dos recursos da lei. Quer dizer, ele tem a função de equalização da distribuição de recursos, mas ele não cumpre esse papel porque não existe recurso aportados no fundo. Em 2003, até mais ou menos 2003, o volume de recursos que vinha para o Fundo Nacional era mais ou menos o volume de recursos que vinha para o incentivo fiscal, e o governo podia fazer, até certa medida, esse contraponto entre incentivo fiscal e Fundo Nacional. O fundo deveria financiar projetos que não são financiáveis com incentivo fiscal, ou projetos que não têm a atratividade do incentivo fiscal para conquistar investidores. Fazendo o tripé funcionar, a terceira perna desse tripé seria os fundos de investimento de arte e cultura, que são os FICARTs. São fundos que nunca foram implementados, mas eles cumpririam o papel de financiar empreendimentos lucrativos do segmento cultural. Aqueles empreendimentos que certamente só obtêm lucro, que a gente sabe que são muitos. Então, se eu tenho um tipo de projeto que certamente vai me proporcionar lucro pela sua execução,
eu não precisaria de incentivo fiscal do governo, nem de dinheiro aportado diretamente do Fundo Nacional. Eu precisaria de empréstimos a juros subsidiados, como o governo dá para vários segmentos produtivos da economia brasileira, faria o meu empreendimento, realizaria o meu empreendimento e devolveria esses recursos ao fundo de investimento para financiar outras atividades. Na verdade, o que é que aconteceu com esse tríptico? Aconteceu isso, o Fundo Nacional de Cultura se tornou um mecanismo nanico, ele não cumpre o seu papel porque o governo federal não aporta os recursos que deveriam aportar anualmente, recursos extras, inclusive oriundos das loterias federais, como está previsto em lei. Mais tarde, no próximo bloco, a gente vai falar um pouco disso. O incentivo fiscal se agigantou, porque todos ou praticamente todos os recursos que são destinados ao incentivo fiscal são utilizados anualmente, cerca de 90% do que é destinado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para o incentivo fiscal da cultura são efetivamente utilizados pelos segmentos culturais brasileiros que operam o sistema. E o fundo de investimento virou uma abstração que não tem nenhuma funcionalidade porque ele não está em funcionamento, ele nunca foi implementado. O Ministério da Cultura nunca implementou os fundos de investimento que tivessem a capacidade de financiar atividades culturais com potencial de lucro. Não que os projetos que recebem incentivo fiscal não tenham que ter lucro. Isso é uma bobagem, o que se diz por aí a respeito de projetos que utilizam incentivo fiscal. Incentivo fiscal é para incentivar o segmento produtivo da economia brasileira, chamado cultura. E as pessoas que operam esse sistema, que operam esse segmento cultural, podem ter lucro, como tem o segmento produtivo de automóveis, a agricultura, a indústria, que também recebe incentivos fiscais muito mais volumosos do governo federal para que eles passem a funcionar, gerar emprego, gerar renda, como qualquer segmento produtivo da economia brasileira. Para concluir isso, apenas para a gente entender um pouco esse conceito de incentivo fiscal, é importante que a gente conheça o que é considerado incentivo fiscal pela Receita Federal. São gastos indiretos do governo, realizados por intermédio do sistema tributário, visando atender objetivos econômicos e sociais, em todos os segmentos. Eles são explicitados na norma que referencia o tributo, constituindo-se uma exceção ao sistema tributário de referência, reduzindo a arrecadação potencial, claro, e, consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte. Para a Receita Federal, ele tem o caráter compensatório, algumas vezes, quando o governo não atende adequadamente a população, do serviço de sua responsabilidade, no caso de saúde, educação e tal, ou o caráter incentivador, quando o governo tem a intenção de desenvolver determinado setor ou região. No caso do segmento da cultura, do incentivo fiscal para a cultura, ele tem os dois caráteres, compensatório e caráter incentivador, porque é papel do governo também promover a possibilidade de acesso da população brasileira aos produtos e serviços culturais, como é papel do governo incentivar o segmento cultural brasileiro como um segmento econômico, um segmento produtivo da economia brasileira. Para vocês terem uma ideia de como os incentivos fiscais que são aportados pelo governo federal estão distribuídos nos diversos setores em que ele atua, nós trouxemos aqui essa tabela entre os anos 2010 e 2014. Percebam que, em 2010, o governo federal investiu 113 bilhões de reais distribuído em todos esses setores. Em 2014, esse investimento via incentivo fiscal já totalizava 249 bilhões. Desses 249 bilhões, apenas 2,9 bilhões, 2 bilhões e 900 milhões de reais, foram destinados ao segmento da cultura em todos os seus mecanismos. A Lei Rouanet está dentro desse valor. Isso aqui significa 1,2% do total investido pelo governo federal em incentivos fiscais. A tabela seguinte mostra mais qual a nossa participação dentro dos incentivos fiscais do governo. E vejam que essa participação ela é decrescente. Em 2010, nós tínhamos para o segmento da cultura 1,51% dos recursos destinados via incentivos fiscais e para a Lei Rouanet 1,16%. Em 2016, no ano passado, nós alargamos aqui a amostra, porque o nosso estudo só vai até 2014, mas para exemplificar para vocês como isso está caindo em termos proporcionais. Nós saímos de 1,51 em 2010, de recursos destinados para a cultura dentro da tabela de incentivos fiscais do governo federal, para 0,66 em 2016. A Lei Rouanet, apesar dela
ter se mantido com um volume de recursos estável, em torno de 1,3 bilhão para o incentivo fiscal. Aqui não se fala, dentro dessa Lei Rouanet aqui, não se fala o que foi investido no Fundo Nacional de Cultura, mas para o incentivo fiscal você sai aqui de 1,16% em 2010 para menos de 0,5% em 2016. Ou seja, a Lei Rouanet hoje é menos de 0,5% de todo o incentivo fiscal que o governo federal distribui nos segmentos em que ele atua. Essa próxima tabela também mostra uma parte do mecanismo que pouca gente conhece, que é a disputa que existe entre os incentivos fiscais que o governo federal concede nas suas diversas leis. Para a pessoa jurídica, por exemplo, uma empresa que opera dentro do sistema tributário de lucro real, depois vocês vão ver melhor o que é isso, lucro real e lucro presumido, essa empresa pode investir até 10% do seu imposto de renda distribuído em todas essas leis. Então você tem leis que não concorrem uma com as outras, onde tem aqui não acumula, e você tem aqui essas 3 leis, Lei do Audiovisual, Lei Rouanet e FUNCINE, que entre elas totaliza um percentual de 11%, mas desses 11% o empresário só pode investir 4%. Isso quer dizer o quê? Que se o empresário investir 3% no FUNCINE, ele só sobra 1% para a Lei Rouanet, porque essas 3 juntas só pode ir até o teto de 4% do seu imposto de renda. Para a pessoa física, a situação é mais grave ainda em termos de disputa, porque a pessoa física pode investir 8% do seu imposto de renda nas diversas leis, e dentro da Lei Rouanet, dentro da disputa da Lei Rouanet, você tem também o Fundo da Infância e do Adolescente, a Lei do Audiovisual, a Lei do Esporte e o Fundo do Idoso. E somando esses 5 mecanismos, você vai ter aqui 20% de possibilidade, mas o contribuinte pessoa física tem que escolher apenas 6% entre essas possibilidades de investimento. Quem pode investir na Lei Rouanet? Qualquer pessoa física que tenha imposto pago, que tenha recolhimento de imposto de renda ao longo do ano, ou que tenha imposto a pagar quando ele faz a sua declaração. Quer dizer, essa pessoa precisa declarar no modelo completo da Receita Federal. O modelo simplificado proíbe o investimento na Lei Rouanet. Ou então qualquer pessoa jurídica que utilize o regime tributário de lucro real. Aqui você vê já um primeiro problema que gera concentração. As empresas que optam pelo regime tributário de lucro real, em geral, são as grandes empresas. E essas grandes empresas também, em geral, estão sediadas no centro-sul do país. Então, se eu tenho um incentivo fiscal concedido à cultura brasileira, que está fundado a partir do imposto de renda das pessoas jurídicas e físicas, e aqui muito mais nas pessoas jurídicas, porque hoje menos de 2% do que se investe na Lei Rouanet é oriundo de pessoa física, 98% vem de pessoa jurídica. Então, essa grande massa de investimento de pessoa jurídica na Lei Rouanet, ela vem de empresas que têm o regime tributário de lucro real e que estão sediadas no centro-sul do país. Daí porque a óbvia constatação de que a concentração era previsível quando se criou a lei. Por isso, mais uma vez repito, que o Fundo Nacional de Cultura tem que fazer o papel equalizador da distribuição desses recursos dentro da Lei Rouanet. E quem pode receber esse recurso? Quem pode ser proponente? Qualquer pessoa física que comprove atuação na área cultural, aí o Ministério estabelece os critérios de como fazer essa comprovação, microempreendedores individuais que também comprovem atuação na área cultural, e pessoas jurídicas de direito público ou privado, com ou sem fins lucrativos, percebam aqui, com ou sem fins lucrativos, empresas que têm fins lucrativos podem operar o sistema de incentivo fiscal da cultura. Por que não? Esse conceito de dizer que não se deve obter lucro a partir de incentivo fiscal é uma bobagem, porque os outros setores da economia, indústria automobilística, agricultura, indústria de bens duráveis, a linha branca de eletrodomésticos, todos esses setores recebem incentivos fiscais e todas essas empresas obtêm lucro a partir do incentivo fiscal do governo federal. E por que não a empresa cultural obter lucro a partir da sua lícita atividade? Então, você tem como exigência que esta pessoa jurídica, pode ser pública ou privada com ou sem fins lucrativos, ela tenha
no seu ato constitutivo, no seu contrato social, no seu estatuto, a finalidade cultural para que ele possa acessar os recursos oferecidos pela Lei Rouanet. Quanto se pode investir? Para as pessoas físicas, 6%, para as pessoas jurídicas, 4% do imposto de renda devido. E qual o incentivo fiscal que é oferecido pelo governo federal? Aí você tem que entender um pouco da classificação com que o Ministério da Cultura trabalha nos projetos que lá são submetidos. Você tem projetos que são classificados no artigo 18 e projetos que são classificados no artigo 26 da lei. O artigo 18, ele oferece uma possibilidade de 100% da renúncia fiscal ao investimento realizado, quer dizer, se eu coloco R$100 num projeto cultural previamente aprovado pelo Ministério da Cultura, classificado em artigo 18, esses mesmos R$100 retornarão quando eu debito do meu imposto de renda. Se o projeto é classificado no artigo 26, esse retorno é bem menor, previsto 40% quando é doação, é aquele investimento que não se tem visibilidade de marca, é uma doação quase anônima, e 30% quando você tem visibilidade de marca no investimento que você fez, que a empresa fez. Como a lei permite uma operação contábil chamado despesa operacional, quer dizer, você pode colocar o volume de investimento dentro da despesa operacional, aqui é uma linguagem contábil que não vale a pena a gente aprofundar, mas com este mecanismo, a empresa que investe recursos do incentivo fiscal em projetos do artigo 26, ela chega a um retorno de 70% com doação e chega a um retorno de 65% com patrocínio. Isso quer dizer, de cada R$100 que você investe num projeto cultural classificado com o artigo 26, você retorna pelo seu imposto de renda em 70% para doação e 65% para patrocínio. E quais são os projetos? Por que essa diferença entre artigo 18 e artigo 26? Alguns projetos são considerados pela lei como prioritários, projetos de segmentos que são prioritários no entendimento do Ministério da Cultura. Esses projetos são os seguintes, quer dizer, não existe a lista de projetos do artigo 26. O que existe é uma lista de projetos, de segmentos que são beneficiados com o artigo 18, e todos os projetos que não estão dentro desses segmentos serão classificados pelo Ministério da Cultura como artigo 26. Então, aquilo que tem 100% de renúncia fiscal pela Lei 8.313 são artes cênicas, teatro, circo, dança, mímica, ópera e etc., dentro das artes cênicas, segmentos de livros de valor artístico, literário e humanístico. Aqui está incluído também as festas literárias, que recebem essa possibilidade de renúncia de 100%. Música erudita e instrumental, exposições de artes visuais, aqui também incluída moda, design, artesanato e arquitetura. Doação de acervos, aquisição de equipamentos e treinamento de pessoal para manutenção de bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos, cinematecas. Mas por que existe essa diferença entre artigo 18 e artigo 26? Por que alguns projetos recebem mais incentivo fiscal do que outros projetos? Isso está determinado pela própria lei. Esses critérios passaram por várias alterações ao longo dos anos, mas hoje você tem definido na própria lei quais são os segmentos que recebem 100% de renúncia fiscal. São aqueles, inclusive, que hoje são mais fáceis de obter captação de recursos, exatamente por conta dessa possibilidade de renúncia total do valor investido pelos investidores que renunciam, que obtêm esse benefício de renúncia fiscal no seu imposto de renda. Os segmentos do artigo 18, eles estão listados na lei. Os segmentos do artigo 26 não estão listados na lei, eles são determinados por exclusão. Quer dizer, tudo que não está descrito no artigo 18, que são esses segmentos aqui desse slide, tudo que está aqui, eles recebem o artigo 18, tudo que não está aqui recebe o artigo 26. Então, recebem o artigo 18, com 100% de renúncia fiscal, projetos de artes cênicas, projetos de livro de valor artístico, literário e humanístico. Aqui entra também as festas literárias que acontecem em vários estados do Brasil, projetos de música erudita ou instrumental, projetos de exposições de artes visuais, aqui incluída a moda, o design, o artesanato e a arquitetura, projetos de doação de acervos, de aquisição de equipamentos e de treinamento de pessoal para manutenção de bibliotecas públicas, museus e arquivos públicos e cinematecas, produção de filmes e vídeos de curta e média metragens, preservação e difusão de acervo cinematográfico, preservação do patrimônio cultural, material e imaterial e construção de equipamentos culturais
em cidades com menos de 100 mil habitantes. Esses critérios têm uma série de problemas, porque eles foram pensados em épocas diferentes, mas tem que se valer deles, porque são eles que estão previstos em lei. Então, todos os projetos que o Ministério enquadrar na sua análise nesses segmentos receberão benefício de 100% dos valores investidos pelos investidores. Bom, vamos para a segunda parte da nossa apresentação, que são os resultados da lei entre 2010 e 2014. Obviamente, nós não vamos trazer aqui todos os números, essas informações estão consolidadas e em detalhes lá no livro A Lei Rouanet, Muito Além dos Fatos. Nós vamos trazer aqui alguns exemplos de como foram esses resultados nesses 5 anos que nós analisamos. Vamos iniciar com uma comparação nos anos de 2010 e 2014 do Fundo Nacional de Cultura e do incentivo fiscal. Nós pegamos aqui o primeiro ano que nós analisamos e o último ano que nós analisamos, 2014, para a gente entender como é que está distribuído esse dinheiro, como é que foi a distribuição desse dinheiro, desses recursos entre as regiões e os estados brasileiros. Aqui a gente não traz todos os estados, porque a lista é muito grande, mas, como eu disse lá no livro, vocês vão encontrar esses números em detalhes. O que é importante salientar nessas informações aqui apresentadas é que o Fundo Nacional de Cultura ele acaba sendo um recurso que traz mais ou menos a mesma lógica da distribuição do incentivo fiscal, ou seja, qual a região que mais recebeu dinheiro do Fundo Nacional de Cultura em 2010? Foi a região Sudeste, recebeu 48% do dinheiro do Fundo Nacional de Cultura. Em 2014, essa mesma região recebeu 47%. Ora, mas do incentivo fiscal, em 2010, essa região recebeu 77,39% e em 2014, 79,29%. Esse número do FNC ele deveria ser muito menor para fazer um contraponto a esse volume investido pelo incentivo fiscal e colocar recursos em outras regiões, em outros estados. Então, você percebe que há uma certa lógica replicada do FNC, replicada do incentivo fiscal. Esse recurso do Fundo Nacional de Cultura não trabalha dialogando com o incentivo fiscal, com o volume de recursos do incentivo fiscal. Na nossa análise, nós encontramos vários projetos que não teriam o menor sentido receber recursos do Fundo Nacional de Cultura, porque são projetos de grande visibilidade e que poderiam muito bem buscar incentivo fiscal nas empresas que buscam por essa visibilidade. Quando a gente faz uma comparação dos estados que mais receberam recursos do Fundo Nacional de Cultura e do incentivo fiscal nesses 5 anos, a gente chega nesse número aqui. Ó. Os 4 estados que mais receberam dinheiro do Fundo Nacional de Cultura em ordem de classificação foi São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O incentivo fiscal, quais foram os estados que mais receberam incentivo fiscal em 5 anos de análise, da análise que nós fizemos? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Na ponta da tabela, em ordem decrescente, quem recebeu mais para quem recebeu menos, os estados que menos receberam incentivo fiscal foram Tocantins, Amapá, no caso aqui do Fundo Nacional, foram Tocantins, Amapá, Acre e Roraima. E os estados que menos receberam incentivo fiscal foram os mesmos estados que menos receberam Fundo Nacional, Tocantins, Acre, Amapá e Roraima. Essa tabela era minimamente para estar invertida. Os estados que recebem mais incentivo fiscal não deveriam ser os mesmos estados que mais recebem Fundo Nacional de Cultura. Isso é promovido pela incapacidade de diálogo que existe dentro do Ministério entre o que é investido no Fundo Nacional de Cultura, olhando para os projetos que recebem recursos do incentivo fiscal. Quando a gente fala do resultado do incentivo fiscal, em termos numéricos, em termos de valores absolutos, nós vamos ver que existe uma utilização muito boa do valor que é destinado pela LDO para o incentivo fiscal e do valor efetivamente captado. E quando eu falo valor efetivamente captado, eu não estou falando valor renunciado. Esses dois conceitos são conceitos distintos, que mais tarde nós vamos tratar disso. Mas percebo que em 2010 o governo destinou 1,3 bilhões para o incentivo fiscal e foram captados 1,1 bilhão. Então, à medida que você vai vendo aqui, você vê que existe uma execução muito boa do que é destinado para o que é
efetivamente captado. Existem algumas pessoas até que dizem que se todas as empresas investissem na Lei Rouanet, esse número poderia chegar a 5 bilhões. É um número meio fantasioso, porque não adianta chegar a 5 bilhões se não existe orçamento para isso. O Ministério precisa atentar para o orçamento que é destinado para o incentivo fiscal, senão ele vai ter responsabilidade, responder pela responsabilidade fiscal de não ter cumprido esses limites. Aqui no ano de 2013, aparentemente há uma incoerência, porque você tem uma destinação de 1 bilhão 241 milhões e uma captação de 1 bilhão 261 milhões. Mas aqui, o valor captado, lembrando o que eu falei há pouco, não é o valor renunciado. E o limite é para o valor renunciado e não o valor captado. Mais tarde vocês vão entender um pouco disso. No Fundo Nacional de Cultura, percebam como decresce o volume de recursos que é destinado ao Fundo Nacional de Cultura. Nós saímos de 2010 um valor de 300 milhões efetivamente gasto, com o valor de 372 conveniado, aqui é uma linguagem lá dos ministérios, dos ministérios da Esplanada, onde você tem valor conveniado, nem sempre é o valor pago. Então nós pegamos esses dois números, onde você apresenta o valor conveniado e o valor pago. O que interessa para a gente é o valor efetivamente pago, o valor que foi para os projetos. Passou de 300 milhões em 2010 para 111 em 2011. Aqui houve um acréscimo e nós fomos analisar por que chegou esse número, mas aqui é uma destinação para o Fundo Nacional de Cultura de recursos do PAC, do Plano de Aceleração do Crescimento, e várias atividades que estavam previstas serem concretizadas com recursos do PAC. Antes de entrar no PAC, eles colocaram no Fundo Nacional de Cultura para engordar o Fundo Nacional de Cultura, mas na verdade era dinheiro carimbado para a construção de equipamentos culturais. Em 2013, 65 milhões, em 2014, 89 milhões. Eu vi uma declaração recente do ministro da Cultura que em 2017 é praticamente zero o valor do Fundo Nacional de Cultura. Se a gente comparar o valor do Fundo Nacional de Cultura com o que ele deveria ser apenas com o valor da loteria, quer dizer, se o governo de fato destinasse o recurso que está previsto em lei, que são 3% dos valores das loterias federais, para o Fundo Nacional de Cultura, em 2012 nós teríamos aí 293 milhões e só foram destinados 118. Em 2016, nós teríamos um valor que deveria ser destinado de 360 milhões e só foi destinado 55 milhões de reais para esse Fundo Nacional de Cultura, o que é lamentável, porque esse recurso está previsto em lei e não chega efetivamente no Fundo Nacional de Cultura, o que impede do Fundo Nacional de Cultura cumprir o seu papel de equalizador da distribuição de recursos pelo território nacional. Essa tabela mostra um pouco, de forma resumida, a proporcionalidade entre o que é demandado pelos estados e o que efetivamente é captado na Lei Rouanet. É claro que a gente não está aqui querendo dizer que não existe uma concentração na região sudeste, principalmente nos estados do Rio e São Paulo. Isso já foi falado em função da concentração dos investimentos nesses dois estados, resultado da captação feita por empresas que lá estão sediadas. O que nós estamos querendo mostrar aqui é a proporcionalidade do que é demandado em cada estado para o Ministério da Cultura e aquilo que efetivamente é captado. Em todo o sistema, no ano de 2014, lá no livro vocês vão ter todos os anos esses números bem detalhados, mas em 2014 o Ministério aprovou um montante de 5 bilhões e 700 milhões em projetos. E foi captado nesse mesmo ano 1 bilhão 328, o que significa 23% do que foi aprovado. Quer dizer, mais ou menos um quarto do que é aprovado efetivamente é captado. Mas essa proporção nacional de 23%, ela é replicada mais ou menos, com raras exceções, nos outros estados. Percebam, por exemplo, São Paulo, ele captou 23,51% do que aprovou. Rio de Janeiro captou 25,06% do que aprovou. Você tem estados, por exemplo, como Rondônia, que captou 64,94% do que aprovou. Teoricamente, em tese, parece ser mais fácil captar em Rondônia do que captar em São Paulo. Claro que a gente sabe que não é só uma brincadeira de números. É só para vocês entenderem
que a gente precisa analisar os números a partir de uma quantidade muito grande de variáveis. E essas variáveis estão todas contidas no livro. Vocês vão ver lá que nós comparamos, por exemplo, o valor aprovado com o valor captado, nós comparamos o valor captado com o volume de investimento, do volume de imposto de renda de cada estado, retirado da Receita Federal, nós comparamos o valor captado com o PIB de cada estado, nós comparamos o valor captado com a população de cada estado. E em cada uma dessas variáveis, nós apresentamos como o FNC deveria funcionar para fazer esse papel equalizador de distribuição de recursos. Esse é um tema bastante complexo e bastante longo, que não caberia aqui nessa aula online a gente tratar desse assunto, mas vale a pena conhecer esse estudo que está contido lá no livro, onde você faz um detalhamento de como o recurso foi distribuído pelo país em todos os seus 27 estados, 26 estados e o Distrito Federal. Mas é importante entender que essa proporcionalidade de 23% nacional, ela se replica mais ou menos nos outros estados. Claro que você tem aqui Alagoas, que tem uma captação bastante baixa em relação aos estados, de apenas 1,26% de tudo que foi aprovado lá. Na verdade, nós encontramos aqui em 2014 apenas um investimento de R$30 mil feito em um projeto do estado de Alagoas. Se a gente comparar essa proporção de sucesso, entre aspas, de sucesso da Lei Rouanet de 23% de tudo que foi aprovado com o que acontece com os editais, vocês vão perceber que é mais fácil você captar recursos pela Lei Rouanet do que ganhar um edital. Percebam que o edital, por exemplo, da BR Distribuidora, foram habilitados 979 projetos e foram aprovados 160, o que dá um índice de sucesso de 16,34. A gente faz a análise também no livro de cada um desses editais. No caso, por exemplo, da Natura Musical, você tem uma inscrição de 1.741 projetos e uma seleção de 31, o que dá menos de 2% de sucesso. A Lei Rouanet, naturalmente aqui em números aprovados, em valores aprovados e não em números de projetos, você tem um valor de 23,30%. Lá no livro a gente faz a comparação também do número de projetos aprovados anualmente e do número de projetos captados, seja lá qual for o valor, total ou parcial, mas isso chega a quase 40% dos projetos que são aprovados, de fato, eles captam algum recurso, eles são realizados ou total ou parcialmente. A Lei Rouanet, ela tem um alcance que muitas vezes não é visto, não é enxergado por quem não quer enxergar. Nós fizemos um levantamento, esse aqui é um resumo do levantamento, nesses anos de 2010 e 2014, e perceba a dimensão com que a Lei Rouanet trabalha. Você tem, por exemplo, em artes cênicas, nesses 5 anos, a Lei Rouanet patrocinou 275 festivais de artes cênicas em 81 municípios, destinando um valor de 85 milhões para esse segmento. No circo, foram 141 projetos patrocinados e uma destinação de 84 milhões de reais para o circo. Aqui, quando eu falo circo, você percebe que a gente separa circo, dança como projetos. Aqui em artes cênicas são projetos de festivais que geralmente são projetos que têm uma multilinguagem. Dança, por exemplo, foram 714 projetos com 148 cidades beneficiadas. E assim vai. Livre leitura, festas literárias, foram patrocinadas pela Lei Rouanet 124 festas literárias. São as festas similares à Flip, a mais conhecida do Brasil, que acontece lá em Paraty, em 30 cidades diferentes, destinando 63 milhões de reais. Em artes visuais, somente para exposições de artes visuais foram patrocinadas nesse período 827 exposições em 85 municípios, com investimento de mais de R$500 bilhão entre 2010 e 2014. Esses projetos, muitas vezes, eles têm um caráter com menos visibilidade, porque são projetos que acontecem em um determinado estado e os outros estados não tomam conhecimento. E muitas vezes a própria imprensa dá visibilidade a esses projetos, como é o caso da Flip, como é o caso das grandes exposições que acontecem no Rio de Janeiro e São Paulo, e não falam, não são obrigados a fazer isso, não falam que são projetos patrocinados com a Lei Rouanet. Eu trouxe aqui, só para vocês terem uma ideia, um exemplo de uma revista
norte-americana chamada The Art Newspaper, que é uma revista anual que traz o ranking das exposições mais frequentadas do mundo. Quais foram as exposições que aconteceram em todos os museus do mundo e quais delas foram as mais tiveram maior público. Nesse ano de 2017, dentro do top 10 das exposições mais visitadas do mundo, nós temos 4 exposições brasileiras. Frida Kahlo, no Instituto Tomiotaki, essa exposição do Jordan Bell o Castelo Rá-Tim-Bum no Centro Cultural Banco do Brasil, a Patrícia Pissanini no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro e o pós-impressionismo no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro. Essa exposição, em particular, foi a exposição mais visitada do mundo em 2017. E note que está se concorrendo aqui com o Museu de Arte de Nova York, com o Museu de Arte de Tóquio, com o Museu em Moscou. Então, são grandes exposições que aconteceram no mundo que a revista The Art Newspaper traz como destaque para quais são as mais visitadas. E todas essas 4 exposições foram realizadas com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, da Lei Rouanet. Sem a Lei Rouanet, elas não teriam acontecido. Outro exemplo que eu trago para vocês é a visibilidade que é dado em algumas revistas e alguns periódicos. Essa aqui, por exemplo, é a revista da TAM. Quando eu estava viajando para fazer a pesquisa, ao embarcar no avião, eu encontrei uma revista da TAM, em março de 2016, onde apareciam várias dicas de viagens que o passageiro podia fazer, naturalmente com a propaganda da TAM, colocando aqui um pacote turístico para frequentar esses eventos culturais. São aquelas dicas que saem na revista da TAM mensalmente. Nesse mês de março, tinham 4 dicas. Todas as 4 eram patrocinadas com recurso da lei. A exposição do Mondrian no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, a exposição da Frida Kahlo no Instituto Tomiotaki, não, aqui não é no Instituto Tomiotaki, aqui é também no Rio de Janeiro, na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, o Festival de Música em Trancoso, na Bahia, no interior da Bahia, e o musical Wicked em São Paulo. Todas essas dicas são patrocinadas com a Lei Rouanet. Claro, a revista TAM ela não vai colocar isso como dar visibilidade à Lei Rouanet, mas todas elas são patrocinadas com a Lei Rouanet. E é um dado que a gente precisa analisar com mais detalhe. Quanto de recurso esses investimentos feitos com a Lei Rouanet estão girando nesses estados? A gente não tem ideia do volume de recursos que passam pela realização desses eventos. A própria TAM está aqui vendendo passagens, se beneficiando da realização desses eventos para vender os seus pacotes turísticos. Então, isso precisa, de fato, ser melhor analisado como impacto da Lei Rouanet na economia como um todo, principalmente ligado ao setor turístico. Finalmente, assim, depois de 25 anos de Lei Rouanet, a gente pode resumir rapidamente o que o nosso estudo trouxe como benefício da Lei Rouanet para o setor cultural. Nesses 25 anos, nós tivemos 18 bilhões de reais de investimentos pela Lei Rouanet, foram patrocinados mais de 50 mil projetos, quer dizer, não são somente os projetos de famosos que são contemplados com a Lei Rouanet. Ele se transformou no mecanismo de indução ao profissionalismo no setor cultural. Todo mundo fala disso, que o profissional do setor cultural teve que se aperfeiçoar para utilizar o mecanismo da Lei Rouanet. Há um envolvimento da iniciativa privada em patrocínios culturais. Várias empresas instalaram e mantiveram seus núcleos, seus setores, suas divisões de patrocínio cultural para tratar desse assunto. Há uma transparência da Lei Rouanet em todas as fases do projeto. Talvez seja o incentivo fiscal mais transparente que existe no governo federal, porque todas as informações estão disponíveis online. Ele foi um indutor de uma implantação de uma política de editais das empresas patrocinadoras. Várias empresas, Natura, as estatais, algumas empresas privadas, a Vale, são empresas que criaram editais de patrocínio a partir da utilização da Lei Rouanet. Houve um significativo desenvolvimento dos segmentos culturais, em especial música, artes cênicas e artes visuais, coincidentemente aqueles segmentos que recebem 100%
de incentivos fiscais nos investimentos pela Lei Rouanet. Houve também um estímulo de criação de leis estaduais e municipais, são várias leis estaduais e leis municipais promulgadas nos estados e municípios brasileiros, baseados na metodologia da Lei Rouanet. A Lei Rouanet serviu de modelo para a implantação da Lei do Incentivo ao Esporte e trouxe uma maior governança e aperfeiçoamento do mecanismo nesses últimos 5 anos, até por conta da operacionalização mais informatizada e mais fácil de se obter recursos via incentivo fiscal com mais transparência. Ou seja, ele é o mais importante mecanismo de financiamento da cultura brasileira, sem dúvida nenhuma. Bom, agora a terceira parte da nossa apresentação, vamos falar um pouco de como os recursos da Lei Rouanet estão distribuídos. E aqui nós vamos mostrar um pouco dos motivos da concentração desses investimentos, principalmente na região sudeste do Brasil. Vamos começar apresentando essa tabela, que é a quantidade de pessoas físicas e jurídicas que colocaram recursos dos seus impostos de renda nos projetos patrocinados pela Lei Rouanet, nos anos de 2010 a 2014. Nós temos aqui uma diferença muito grande entre o número de pessoas físicas e o número de pessoas jurídicas, porque são volumes de investimento muito pequenos no caso de pessoa física, quer dizer, cada pessoa física coloca muito pouco recurso do seu imposto de renda nos projetos, e um número muito grande de investimento de pessoas jurídicas em poucas empresas, comparado com o número de pessoas físicas. Apesar de vocês verem que aqui existe, em 2010, 19 mil pessoas físicas fazendo investimento e pessoas jurídicas apenas 2.933, o volume de recursos destinado por pessoa jurídica representa 98% de tudo que se investe na lei. Quer dizer, todo esse número de pessoas físicas que investem nas leis Rouanet não representa hoje nem 2% do que se coloca na Lei Rouanet em todos os seus projetos. Dito isso, é fácil compreender que todo o recurso, praticamente todo o recurso, vem dos investidores pessoas jurídicas. E esses investidores pessoas jurídicas estão sediados prioritariamente nas regiões sul e região sudeste, onde de fato estão concentrados os investimentos da lei. Se eu tenho como base o imposto de renda recolhido pelas empresas, e essas empresas estão sediadas nas regiões sudeste e sul, obviamente que como resultado nós vamos ter uma concentração de investimento em projetos que são realizados nessas regiões. Com raras exceções, as empresas em geral investem em projetos próximos às suas sedes, que têm interesse do seu mercado. Para isso existe, para fazer esse contraponto, como eu falei lá atrás, existe o Fundo Nacional de Cultura, que deveriam ir para essas regiões que são menos atrativas pelas empresas. Quando a gente faz uma comparação do volume de imposto de renda pessoa jurídica com a captação da Lei Rouanet, e nós fizemos isso nos 5 anos que nós estudamos, a gente percebe claramente o motivo dessa concentração. Ora, se a Lei Rouanet está baseada no recolhimento de imposto de renda das pessoas jurídicas, e essas pessoas jurídicas é que escolhem onde os projetos serão realizados, quais os projetos serão realizados e onde eles serão realizados, é óbvio que as concentrações das empresas nos estados do Rio e São Paulo resultarão nas concentrações do investimento feito nos projetos. Fazendo aqui uma comparação, por exemplo, o estado de São Paulo, em 2012, recolheu 44% do imposto de renda do Brasil. Quer dizer, 44% do imposto de renda recolhido no país foi recolhido no estado de São Paulo. A Lei Rouanet, de forma similar, teve 44% do seu investimento, da captação dos projetos, no estado de São Paulo. O Rio de Janeiro, você tem 17% do investimento do recolhimento de todo o imposto de renda do país, e tem aqui um volume maior, proporcionalmente, em termos de investimento na Lei Rouanet. Mas há uma certa similaridade entre o que é recolhido e o que é, no Brasil, o que é recolhido na lei. Veja, por exemplo, o meu estado, que é o estado do Ceará, no ano de 2012. Ele foi responsável por 1,1% do imposto de renda do Brasil no ano de 2012. E nesse mesmo ano, o estado do Ceará captou 1,1%, 1,11%, quase a mesma coisa da coluna anterior, do imposto de renda
que foi destinado nos projetos culturais via Lei Rouanet. Nós fizemos essa comparação da captação com o imposto de renda das empresas, fizemos a comparação da captação com o PIB de cada estado e fizemos a comparação desse volume de captação da Lei Rouanet com a população de cada um dos estados. Cada um tem uma análise diferente, consta lá do nosso livro todas essas análises. Outro número importante de entender é a participação pública e privada. Aqui é que a gente tem que ver a diferença entre o que é captado e o que é efetivamente renunciado. Quando a gente pega o número do Ministério da Cultura, onde ele diz que somente menos de 5% é de recursos próprios da empresa, isso não é verdade, porque a gente foi buscar esse número na Receita Federal. Existem várias empresas que colocaram recursos na Lei Rouanet, mas no final do ano não classificaram isso como renúncia fiscal e, efetivamente, apesar de ter entrado na conta do projeto da Lei Rouanet, aquele dinheiro não é dinheiro público, porque a empresa não teve a renúncia fiscal devida. Quando a gente faz essa comparação, a gente percebe que, por exemplo, no ano 2009, que foi um ano de crise e que os impostos de renda caíram muito das empresas, nós tivemos 63% de recursos da Lei Rouanet público e 36% de recursos não renunciados, quer dizer, entrou na lei, mas não entrou na Receita Federal. No ano de 2014, isso vem caindo um pouco, 18% da participação privada em 2010, 15% em 2011, sobe um pouco para 19% em 2012 e se mantém aqui em torno de 14%, 13% em 2013 e 2014. Esses números foram levantados até 2014, que foi o período que nós fizemos o nosso estudo. Quer dizer, existe de fato parte do recurso, aí em torno de 15% dos recursos que entram na Lei Rouanet, não é renunciado, são dinheiros próprios da empresa. Se a gente fizer uma outra análise, como a gente faz lá no livro, da quantidade de projetos e o volume de captação de cada um deles, aqui é um gráfico que talvez seja um pouco mais difícil de perceber, mas com um olhar mais atento você vai entender. Você tem, por exemplo, aqui uma quantidade de projetos que foram patrocinados entre 2010 e 2014, foram patrocinados 8.916 projetos, e aqui a quantidade desses projetos que tiveram captação nessas faixas. Quer dizer, captaram entre 20% e 29%, 1.486 projetos, o que significa 16,7% de todos os projetos. E assim vai. Você faz essa análise porque são projetos que se realizaram mesmo captando bem abaixo do que está aprovado pelo Ministério da Cultura. E por que esses projetos se realizam? Porque eles têm outras fontes de recursos que de fato, se agregam ao volume de recursos da Lei Rouanet para viabilizar a realização desses projetos. Nas entrevistas que nós fizemos, praticamente todos os produtores culturais declararam que tinham outras fontes de recursos, às vezes até recursos próprios colocados dentro desse investimento via Lei Rouanet, com volumes de valores agregados de várias fontes de financiamento. Isso resulta num gráfico mais ou menos o seguinte: você tem dos projetos que são patrocinados pela Lei Rouanet, cerca de 64% dos orçamentos dos projetos são oriundos da Lei Rouanet e cerca de 35% são oriundos de outras fontes de financiamento. Se a gente fizer uma análise de como o projeto está desenhado no seu lado financeiro, o que a gente chamou de arquitetura dos orçamentos das produções, nós vamos ver que existe um volume de recursos onde você tem o que é via Lei Rouanet, que é essa parte azul, 85% é público, 15% é privado, mas você tem como satélites de outros recursos que são agregados ao financiamento da Lei Rouanet, recursos de várias fontes, por exemplo, apoios privados com hospedagem, transporte, alimentação, mídia, apoios institucionais com outras leis de incentivo à cultura estaduais e municipais, concessões do espaço, o retorno da bilheteria, que em muitos projetos, principalmente nos projetos de teatro, são revertidos para o orçamento dos projetos e até mesmo recursos próprios. Então, o que você vê é que a Lei Rouanet ela é uma âncora do financiamento dos projetos, mas ela não banca a sua totalidade dos projetos. Existem várias outras fontes de recursos, alguns privados e outros públicos em outras instâncias, em outros níveis de governo, que compõem o orçamento das produções culturais no Brasil.
Essa tabela mostra um número que não pode ser analisado de forma rasa, mas é importante que a gente conheça esse número. Aqui nós fazemos uma análise dos 10 maiores proponentes, dos 50 maiores proponentes, dos 100 maiores proponentes e dos 500 maiores proponentes dentro da lista que você captura dentro do sistema do Ministério da Cultura, lá o Salic Web. Então, quando você faz essa análise, você tem que tomar cuidado porque você pode estar fazendo uma análise um pouco distorcida. Você dizer, por exemplo, que os 10 maiores proponentes captam 11% de toda a Lei Rouanet. Mas o importante é saber quem são esses 10 maiores, quem são esses 50 maiores, quem são esses 100 maiores, para você saber se isso de fato é significativo. Ou seja, os 50 maiores captadores da Lei Rouanet, eles captam 31%, em torno de 30%, esse número você vê que se mantém mais ou menos equilibrado ao longo dos 5 anos. Você tem aqui um número de 30, 31, 30, 29, 33 nos 50 maiores, mas é importante que você conheça qual é o trabalho desses 50 maiores. E eu explico. Um projeto, por exemplo, que custa 6 milhões de reais, mas ele trouxe como benefício, e isso é comum você ver dentro do sistema, ele trouxe como benefício um público de 1 milhão de pessoas nessas grandes exposições que acontecem nos grandes museus brasileiros, tem um resultado muito maior do que um projeto de 100 mil que trouxe meia dúzia de pessoas como beneficiário. Então é necessário que a gente conheça esses números e o impacto que esses grandes proponentes estão causando dentro do sistema, para que você depois faça uma crítica mais qualificada sobre o número que está sendo apresentado. Outro número importante são dos investidores. Você tem, por exemplo, aqui sim, você tem os 10 maiores investidores da Lei Rouanet, eles investem 1/3 praticamente de todo o sistema. Então, você percebe a força que esses investidores têm, pessoas jurídicas, são grandes empresas, que colocam praticamente, esses 10 maiores colocam praticamente 35%, em torno de 30% dentro do sistema Lei Rouanet. Houve uma queda aqui, principalmente depois da saída da Petrobras, que a saída da Petrobras fez com que houvesse uma distribuição até mais equilibrada entre os investidores. Vocês percebem que somente as estatais, aqui é um número importante de se conhecer, em 2010 as empresas estatais mantinham 22,57% dos investimentos da Lei Rouanet. Hoje significa 12,80%, por conta da saída, em especial a partir de 2013, da estatal Petrobras, que deixou praticamente de investir, investe quase nada na Lei Rouanet via incentivo fiscal. A Petrobras continua patrocinando projetos, mas sem incentivo fiscal a partir de 2013. Mesmo assim, é um número considerável. Se você imaginar que 12% de 1 bilhão e 300 milhões, o que dá mais ou menos aí uns 150 milhões de reais, poderiam ser utilizados pelo governo federal porque são oriundos de empresas estatais e poderiam ser utilizados de uma forma mais adequada. Por isso que essa análise tem que ser feita de uma forma mais apurada. É o que nós fazemos lá no livro, quando analisamos esses números dos maiores investidores. Outro número importante da gente conhecer é que existe um sentimento de que os projetos que se realizam são projetos muito caros. E nós fizemos um levantamento de proponentes que tiveram captação de menos de 500 mil reais em cada um dos anos. Então, aqui, por exemplo, em 2010, nós tivemos 1.829 proponentes que captaram menos de 500 mil. Você vai encontrar captação de 20 mil, de 15 mil reais em pequenas cidades do interior e que lá fazem muita diferença a realização desses projetos. Então, ao longo desses 5 anos, e a gente aqui não tem repetição, nós excluímos as repetições dos proponentes, nós tivemos 9.871 proponentes que captaram abaixo de 500 mil reais. Isso significa um orçamento de 1 bilhão 473 milhões destinado a pequenos projetos. Outro número importante é a quantidade de projetos patrocinados em cada um dos anos. Vocês percebem que no ano de 2014 o número é menor porque a nossa análise não pegou os números fechados totalmente em 2014, porque existem projetos de 2014 que captaram em 2015, aqueles projetos que são no final do ano. Mesmo assim, tirando as repetições, você tem projetos pequenos, abaixo de 500 mil,
que foram captados, que foram viabilizados com recursos da lei, 6.645 projetos viabilizados com recursos da lei, o que dá um investimento nesses 5 anos de 1 bilhão e 300 milhões. É um investimento maior do que qualquer orçamento do Fundo Nacional de Cultura em qualquer ano. Se você somar 5 anos de Fundo Nacional de Cultura, não chega nem perto de 1 bilhão e 300 mil, que foi destinado na Lei Rouanet para projetos de pequeno valor. Outro número importante, já finalizando a nossa apresentação, é que nós fizemos uma análise de quanto os recursos são realizados, o volume de recursos realizados em outros setores. Porque quando você tem um projeto realizado, você tem pagamento de hotel, você tem pagamento de restaurante, você tem pagamento de mídia, você tem pagamento de segurança, você tem pagamento de transporte, que são recursos que são destinados a outros setores da economia, fazem rodar outros setores da economia, mas que são oriundos do incentivo fiscal da cultura. E isso tem que ser considerado, porque a cultura movimenta outros segmentos. Por exemplo, quando se fala que se coloca muito recurso com cachês artísticos, a gente fez esse levantamento e somente 12,23% dos recursos da Lei Rouanet são destinados a cachês. E aqui não é só cachês de artistas, aqui está incluído cachês de diretores, de produtores, de roteiristas, uma série de atividades profissionais que recebem por cachê, que estão aqui incluídos nesse índice de 12%. Na estrutura de produção, que é a grande parte do investimento, aqui você tem aluguéis de equipamentos de luz, aluguéis de equipamento de som, aqui a estrutura toda de produção. O que tem a ver com a produção, que não são desses setores, você tem aqui uma destinação de 68,31% de todo o recurso da lei investido em produção, o que também é esperado. Mas percebam o seguinte, em hospedagem, você tem, na amostra que nós fizemos de 2010 a 2014, na projeção do total da Lei Rouanet, que são 14 bilhões, quando nós fizemos o estudo, se eu destinei 1,62% para o setor de hospedagem, eu estou destinando 226 milhões de reais de recursos incentivados da Lei Rouanet da cultura para o setor hoteleiro. Eu estou destinando 443 milhões de reais oriundos do recurso de incentivo fiscal da cultura para o setor de mídia, e assim por diante. Isso quer dizer, existe uma distribuição que deve ser observada na destinação dos recursos incentivados para a cultura brasileira, porque vão incentivar e vão movimentar outros setores da economia. Quando a gente faz essa comparação de gastos, quer dizer, onde a lei foi captada e onde a lei foi gasta, aqui é apenas um exemplo, a gente percebe, por exemplo, que no ano de 2002 o Centro-Oeste teve 2,24% dos recursos captados na lei, mas o período que nós estudamos foi 2,87% de destinação. Esse aumento é maior no Nordeste. 56 milhões significa, de 2002, ele tem uma proporção, e essa proporção se mantém nos outros anos, de 4,4% dos recursos destinados na captação da Lei Rouanet, mas no gasto do recurso é 9,07%. Quer dizer o quê? Projetos que são realizados por proponentes sediados no centro-sul do país, eles se realizam na região Nordeste e levam recursos e atividades econômicas e atividades culturais para a região Nordeste. Essa é uma análise também, uma análise do impacto nos outros setores que a gente faz no livro. O último capítulo do livro é destinado exatamente a esses números, o estudo desses números e como esses números se movimentam na economia brasileira. Bom, era isso. Eu acho que a gente cumpre aqui o papel de dar um pequeno panorama do que a Lei Rouanet, da importância da Lei Rouanet nesses anos, nesses 25 anos de existência dela. Existe muita polêmica a respeito desse mecanismo. É claro que tem muita coisa que pode ser melhorada, muita coisa pode ser aperfeiçoada. É uma lei que tem 25 anos, é uma lei que hoje, de fato, não traduz o movimento da cultura brasileira da forma que hoje se enxerga, mas ainda é uma lei que tem uma importância fundamental para o desenvolvimento da cultura brasileira, para o desenvolvimento dos setores que movimentam a cultura brasileira em todos os estados do país. Correções devem ser feitas e podem ser feitas via projetos de lei ou via medidas provisórias ou mesmo pequenas mudanças nas instruções normativas, mudança no decreto. Cada um desses mecanismos tem um potencial de mudança na lei
A gente, inclusive, no livro, A Lei Rouanet Muito Além dos Fatos, no capítulo final, a gente faz uma sugestão de alteração da lei para que ela possa ser mais republicana, possa ser mais justa e financie a cultura brasileira de uma forma mais igual em todos os estados. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se quiserem adquirir o livro diretamente comigo, está aqui meu e-mail, basta mandar um e-mail que eu oriento como é que vocês adquirem esse livro comigo ou nas livrarias digitais que estão aí à disposição. Muito obrigado e foi um prazer participar desse evento online.